Essa, né, irmãos? Você poder reunir com a família, você estar aí assistindo via Facebook, via Instagram, esta linda melodia onde nós adoramos o nome do Senhor. Juntamente com toda a sua família, nós podemos dar glória a Deus aí na sua casa mesmo, onde você estiver, em toda a nossa região aqui de Altaraguaia ou diversos lugares aí do nosso Brasil, onde você estiver, eu quero que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós cantamos, nós já oramos, já cantamos um hino, agora nós vamos para uma importância para as nossas vidas, que é a palavra de Deus, que está registrado no livro do Gênesis. E eu quero convidar você, pega a sua Bíblia, abra rapidamente comigo aí, para nós não perdermos tempo, mas irmos direto já ao nosso assunto desta noite. Você vai abrir no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 13. Capítulo de número 13 do livro do Gênesis. E vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta oportunidade. Vamos lá, capítulo de número 13, versículo de número 7 a seguir. Já pegou sua Bíblia aí? Não? Vai lá, pai, pega sua Bíblia rapidamente para nós fazermos aqui a nossa meditação. Livro do Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 7 a seguir. Acompanha comigo aí. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Aí no versículo de número 9, não está toda a terra diante de ti? Eis então, aparta de mim, se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita você escolher, eu irei para a esquerda. Versículo de número 11. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro, habitou ali. Nesta noite de domingo, eu quero meditar com você nesta passagem. É claro que nós vamos discorrer sobre várias outras, mas é interessante nós estarmos focados a respeito desta passagem do livro de Gênesis, que eu acho de suma importância para a nossa meditação nesta oportunidade. Eu quero falar sobre um tema: fazendo escolha. Fazendo escolha. Marca bem aí na sua Bíblia, ou marca aí na sua agenda, que nós vamos falar sobre um assunto muito importante nesse instante. Veja bem, fazendo escolha. O que é fazer uma escolha? Veja bem o que o dicionário nos diz. É optar por algo, ou selecionar uma coisa entre duas ou mais. Então, aqui nós já entendemos que fazer uma escolha é nós observarmos uma determinada quantidade de itens e você fazer a opção de um desses itens. Bom, por aqui nós já começamos a entender que o contexto da história que nós lemos aqui, ela tem uma grande valia. Sabe por quê? Veja bem, quem nesta vida passou desapercebido sem fazer nenhuma escolha? Ninguém. Nós estamos constantemente numa encruzilhada da vida, na onde às vezes nós temos que escolher. E agora? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? O que eu devo fazer? Para onde seguir? Vai ser justamente neste momento de indecisão que entra a pessoa de Jesus. Vai ser neste momento de escolha que vai entrar a direção do grande Deus. Deus é o Senhor que Ele não deixa o ser humano errar. Se você optar pela escolha de Deus, você pode ter certeza que você não vai errar. O certo é que nós nos deparamos com tantas escolhas para ser feita, que às vezes nós
no nosso pensamento de acertar nessas questões de escolha, nós acabamos escolhendo errado. E na maioria das vezes, nós escolhemos errado. Por quê? Porque nós damos brecha para os nossos sentimentos, para os nossos, o nosso querer. E aí onde é que nós erramos? Veja bem, a história vai nos dizer que Ló era sobrinho de Abraão. Já andava com Abraão há muito tempo. No entanto, Ló foi adquirindo riquezas, bens materiais, sua família foi crescendo, juntamente com ele, os seus empregados, seus colaboradores. E é claro que Abraão, como tinha uma promessa de Deus, ele também começou a desenvolver-se, ele começou a crescer. E o que acontece? Que esses funcionários, ou que esses colaboradores, vamos dizer assim, começaram a ter intriga. Uma certa época da história, eles começaram a ter intriga. E o que acontece? Levou a Abrão a ideia de que não podia mais andar com Ló. Não podia mais estar próximo de Ló. Por quê? Porque se continuasse, a intriga que havia entre os seus colaboradores poderia chegar até ele ou a sua família. Foi daí onde que Abraão chega em Ló e diz: Ló, é interessante que nós possamos nos apartar. É interessante que nós venhamos apartarmos um do outro. Agora você tem o direito, você vai fazer uma escolha. Eu estou te dando o privilégio de fazer uma escolha. Se você escolher para a direita, eu logo escolherei a esquerda. Agora, se você escolher a esquerda, eu escolherei a direita. Certo que nós não podemos estar juntos. A Bíblia vai dizer que Ló, naquele instante, ele levanta os teus olhos e observa a campina verdejante do Jordão. E naquele momento, provavelmente, ele olha para a outra parte e só vê deserto. Ele olha para Abraão e diz assim: meu tio, eu vou escolher descer para esta região. Esta região ela é muito melhor e eu quero o melhor para mim. E naquele instante, Ló, por causa do seu olhar, escolheu descer para a região próximo de Sodoma e Gomorra. Não imaginava Ló que aquela escolha dele viria trazer uma desavença tão terrível, que ele iria passar por momentos tão difíceis, e por causa que ele tinha que ter feito sua escolha e os teus olhos mostraram aquela região, ele foi e escolheu. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus pretende destruir Sodoma e Gomorra, e era justamente na região onde Ló tinha escolhido para viver. E aquela escolha que Ló fez, por um momento parecia interessante. Os olhos de Ló levou-o a escolher aquela região para viver. Mas veja bem, o que ele viu foi enganoso. O que eu quero dizer com essa palavra? Às vezes nós olhamos para alguma coisa, julgamos, olhamos para uma coisa, achamos correto e nós escolhemos aquilo. Nós não sabemos se aquilo lá no futuro vai te trazer uma desavença, vai te trazer uma separação, vai te trazer um prejuízo. Por quê? Nós escolhemos agora, mas nós não sabemos o que vai acontecer depois. E Ló, a Bíblia vai dizer que Ló, quando Deus desce para destruir Sodoma e Gomorra, toda a riqueza de Ló, a esposa de Ló, que amava aquela região, ela se transforma numa estátua de sal, e a família de Ló perece. Por quê? Por causa de uma escolha mal feita, por causa de uma escolha que não tinha direção de Deus, por causa de uma escolha apenas por vista. Quem sabe você nessa noite que está me ouvindo, também aconteceu assim. Numa escolha lá no passado, a sua família está sofrendo hoje. Numa escolha que você fez lá no passado, o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que você está exercendo, está passando por uma grande dificuldade. Porque você teve a chance de escolher, você escolheu, e sem
consultar a Deus, você não imaginava que a consequência seria tão grande assim, e aonde o que acontece? Você está perecendo, está passando por dificuldades por causa de uma escolha errada que você fez. Ora, quantas pessoas já não escolheram errado na Bíblia Sagrada? Quantas pessoas que nós vamos enumerar aqui que escolheram errado? Ló foi uma dessas que escolheu errado, o resultado lá na frente foi terrível para a vida de Ló. Mas não para só na pessoa de Ló. Vamos ver aqui na frente pessoas que escolheram errado também, e não somente a família, mas gerações que sofreram por causa das suas escolhas. Bem, entendemos que Ló aqui sofreu muito as consequências da sua má escolha. E talvez você está passando por esse momento de consequência de má escolha. E vamos ver aqui um outro personagem, um personagem também que escolheu errado. Estou falando de quem? Vou falar de Eva, esposa de Adão. Vivia num paraíso perfeito, vivia em um lugar de delícias, viviam num lugar de abundância, de prazer, num lugar de paz, num lugar de comunhão. Daqui a pouco, o Senhor Deus o chama e diz para Adão e para Eva: olha, eu estou colocando vocês no jardim, eu estou determinando para vocês podem usufruir de melhor que tem no jardim. O que vocês quiserem usufruir do jardim, pode ficar usufruindo do que é de bom. Agora eu tenho um porém para vocês. No meio do jardim existe uma árvore, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem tocar, nem mesmo tocar. A Bíblia vai dizer que não podia nem tocar naquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas como o homem tem uma atração, como a mulher tem uma atração por aquilo que é proibido, há um determinado dia lá, Eva começa provavelmente a andar pelo jardim, e quem que ela encontra ali? A senhora serpente, agora que toma toda a inspiração por Satanás, e chega nela e diz assim: Eva, não é verdade que vocês podem comer de todos os frutos que tem no jardim? Eva diz: sim, nós podemos comer de todos os frutos, mas Deus nos proibiu apenas um. Este fruto é da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia vai nos dizer que a serpente consegue então, com suas palavras, convencer Eva de que Deus estava mentindo e que a serpente falava a verdade quando ela disse da seguinte forma: Deus não está querendo que você seja grande como Ele. Deus não está querendo que você tenha conhecimento como Ele. No momento em que você comer desse fruto, você vai ser igualzinho a Deus. Você vai ser, como eu posso dizer aqui, uma pessoa poderosa. E a Bíblia vai nos comentar que Eva olhou. Olha aqui a visão novamente. A visão novamente. A Bíblia vai dizer que Eva olhou, viu que os frutos daquela árvore era bom, desejoso para se comer, e ela tomou. Aqui está o quê? Está a escolha. Escolho a voz de Deus ou eu escolho a voz de Satanás? Eu escolho ouvir Deus ou eu escolho ouvir Satanás? Eva, por um instante, provavelmente fez uma análise e escolheu ouvir o que Satanás estava dizendo. Puxa vida, aqui começa uma questão que toda a humanidade pereceria por causa dessa escolha de Eva. Porque a Bíblia vai dizer que Eva comeu do fruto, leva para Adão, e Adão poderia raciocinar: puxa, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, que não é para comer desse fruto, e não comer do fruto.
mas Eva conseguiu que Adão comesse daquele fruto. E nós conhecemos que a Bíblia vai dizer, Paulo escreve aos Romanos, ele diz, olha, todos pecaram, mas pecaram por quê? Todos se tornaram condenados por causa da escolha que Eva e que Adão, eles abraçaram a oportunidade que eles tiveram de ouvir Satanás falar, eles foram e abraçaram essa oportunidade. E olha só, as gerações que perecem por causa de uma escolha que Eva fez. Poxa vida, às vezes o seu filho, a sua filha, às vezes o seu empregado, às vezes o seu vizinho padece por você não estar ouvindo Deus falar. Às vezes você ouve mais Satanás falar do que o próprio Deus. Às vezes Deus passa por mentiroso porque você escolhe ouvir a voz de Satanás. Dá um exemplo disso. Bom, eu vou dar um exemplo disso. Uma certa feita, eu fui fazer uma visita na casa de uma tia e de um tio na cidade de Água Boa. Foi eu, minha família, e quando nós chegamos ali, na cidade de Água Boa, nós encontramos ali uma senhora, uma tia minha, que ela tinha uma neta, e essa neta passava por uma dificuldade, uma enfermidade muito grande, porque ela não estava podendo se alimentar de nada. Era uma criança de aproximadamente 6, 7 anos, e essa criança foi ficando fraca porque não podia se alimentar, não podia comer um arroz com feijão, não podia comer uma carne, ela não podia tomar danoninho, ela foi se definhando a ponto de que eles ficavam com medo de dar para ela alimento, porque às vezes que ela ia se alimentar, ela passava mal. E nós chegamos naquela casa, meus filhos, nós saímos para o lanche, nós saímos para visitar a cidade e nós, nos alimentando diante daquela criança, nós íamos dar aquele alimento, repartir ou compartilhar aquele alimento com aquela criança, e aquela mãe sempre dizia o seguinte: não pode fazer isso, não pode dar esse alimento para essa menina, porque ela vai adoecer, ela está passando por dificuldade, ela não está podendo se alimentar e tal. E aí eu disse uma palavra para ela. Eu disse para ela o seguinte: se a senhora crer, nós vamos orar agora, e a partir deste momento, nós declararemos em nome de Jesus que essa enfermidade ela não subsistirá a partir desta oração. E ela ficou ali nos olhando. Eu disse para ela: você, a senhora crê que Deus pode fazer um milagre na vida dessa criança? E ela disse: eu creio. E nós oramos por aquela criança. E nós começamos a dar alimento para aquela criança, compartilhando com ela aqueles alimentos. Compartilhando com ela aquele alimento. Ficamos 3 dias naquela região. Durante 3 dias, aquela criança que não podia se alimentar de praticamente nada, já estava mudando a sua fisionomia, a sua maneira de agir, correr no meio das outras crianças. E aí eu observando ela. Depois de mais ou menos 2 anos, a mãe dessa criança nos liga e diz assim: olha, Sebastião, eu quero te dizer que a minha filha, ou melhor, que a minha neta, aquela neta que vocês oraram por ela, hoje ela está comendo de tudo que põe na frente dela, porque o Senhor Deus curou. Eu estava pensando então, se aquela mulher tivesse dado ouvido a Satanás, Satanás iria dizer para ela: Jesus não tem poder de curar. Se aquela mulher tivesse dito ou desse ouvido para Satanás, Satanás ia dizer no coração daquela mulher: você não adianta ouvir a oração desse pessoal, porque Jesus não vai ouvir vocês. Mas ela optou, ela procurou escolher aceitar que Jesus podia curá-la. E Jesus curou. Jesus realizou um milagre. Jesus realizou um grande milagre. É escolha, ou você escolhe
ouvir Deus ou você escolhe ouvir Satanás. Não tem outra via. Ou é Deus ou é Satanás. Ou você sai com a bênção nas suas mãos e dá glória a Deus, ou você vai ouvir Satanás e Satanás vai se envergonhar. Porque foi assim que aconteceu com Eva e aconteceu com Adão. Se envergonharam diante de uma escolha que eles fizeram em ouvir Satanás e comer do fruto que lhe era proibido. Ora, meu irmão, nós falamos nesta noite de domingo para você, escolha ouvir o Senhor, escolha ouvir Jesus falar no seu coração. Quando Satanás estiver falando, faça isso, não ouça ele, tape seus ouvidos para essas palavras e creia que Deus é poderoso para falar e fazer realizar aquilo que ele falou. Então nós vemos aqui duas escolhas erradas. Nós vemos a pessoa de Ló escolhendo errado, quando ele preferiu ir para as Campinas do Jordão, na região de Sodoma e Gomorra. Toda a família pereceu. E nós vemos aqui Eva também escolhendo ouvir Satanás, levou para Adão. Adão tomou daquele fruto, comeu e pereceu ele. Toda a geração, toda a família, todos os homens estão hoje debaixo do pecado por causa da escolha de Adão. Mas não para por aí. Como eu disse antes, nós poderemos enumerar infinitas pessoas que escolheram e escolheram errados. Pessoas que escolheram e naquele afã de acertar, erraram. Estava na encruzilhada da vida e ao invés de escolher a direita, escolheram a esquerda. Ao invés de optar por ouvir a Deus, optaram por escolher suas próprias emoções, né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui de Caim. Caim, filho de Adão e Eva, irmão de Abel, vai oferecer um sacrifício a Deus e quando ele toma dos seus frutos do campo para oferecer a Deus, a Bíblia vai dizer que Abel leva de melhor que ele tinha das suas crias, dos seus animais. E quando Abel oferece o sacrifício, a Bíblia vai dizer que Deus aceita o sacrifício de Abel. Mas de Caim, não. Por quê? Porque Deus conhece o que está no coração. Não era o sacrifício que era o problema. O problema é o que está dentro do coração. A intenção de Caim o levou a ser rejeitado por Deus. Porque nós vemos no contexto que Deus vai chegar em Caim e vai dizer assim: Caim, se você proceder bem, é como se Deus chegasse nele e falasse: olha, meu filho, se você proceder bem, você acha que eu não tenho capacidade de aceitar o seu sacrifício? Muda de atitude, transforma essa atitude sua, muda esse coração seu, porque quando você mudar esse coração seu, eu vou aceitar a sua oferta. Bom, ele deveria ter feito isso. Quando Deus fala com ele, ele deveria ter ouvido Deus. Ele deveria ter dado um ouvido a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Caim endurece o seu coração, dá brecha para o sentimento e escolhe matar Abel. Olha que escolha, irmão. Escolhe matar o irmão. A escolha errada. E a Bíblia vai dizer que ele mata Abel, esconde o corpo de Abel, e quando Deus vem procurar Abel, pergunta para ele: Caim, você viu Abel por aí? E ele vai dizer assim: eu sou algum guardador do meu irmão? É como se ele desrespeitasse a autoridade de Deus por causa de uma escolha mal feita. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse instante, assistindo-me nesse instante, cuidado. Deus está falando direto do seu coração, Deus está tocando no seu coração para você ser melhor. O que Deus quer para você é que você seja melhor. Mas aquilo que está dentro do seu coração, essa amargura que está dentro do seu coração, essa tristeza que está dentro do seu peito, porque alguém errou por você, vai fazer você errar de novo. As suas escolhas estão levando você para o fundo do poço. E você pode chegar a um certo ponto que você não vai dar conta de sair dessa situação. Por quê?
você está dando brecha para sentimentos. Você precisa ser racional, dar a liberdade para você ser racional, para que o raciocínio, que a lógica venha tomar conta da sua vida, para que então o seu sentimento não te traia, como traiu Caim. Caim escolheu matar Abel por causa de um sentimento. Você está no mesmo caminho, você pode cair num abismo profundo por causa de sentimento. É melhor você perdoar, é melhor você recuar, é melhor você voltar atrás do que estar colocando brasa nesse sentimento, porque esse sentimento não é de Deus. Eu estou te falando, você que está me ouvindo agora, esse sentimento não é de Deus. E Deus quer mudar essa situação, porque quando você mudar esse sentimento no seu coração, que você escolheu ouvir a Deus, Deus aceitará o sacrifício que está na sua vida. Glória a Deus por isso. Nós falamos de 3 pessoas que erraram na escolha. Vamos falar também de pessoas que acertaram na escolha. Não é só de erro que vive o homem, né? Nós, às vezes, erramos, tudo bem, mas nós temos acertos também. Eu quero chamar você para que a gente possa meditar em pessoas que acertaram na Bíblia Sagrada, na sua escolha. Estou falando de um personagem incrível, um personagem por nome Josué. O Senhor é salvação. Josué é o grande líder que Deus escolheu para que a partir da morte de Moisés, Israel que estava no deserto, Moisés morre, Josué agora toma a direção de Israel e leva Israel até a terra prometida. A Bíblia vai falar para nós que Josué então é um grande líder, inclusive os jovens que têm a sua lição de escola bíblica dominical, se não tivesse nessa quarentena, estaria estudando sobre a pessoa de Josué, e nós vamos ver que Josué toma as 12 tribos, entra na terra prometida, distribui todas as terras para cada tribo com a sua terra. E agora no capítulo 24, e versículo de número 15, a parte B desse versículo do livro de Josué, ele vai fazer uma reunião com todo Israel. Ele vai chamar os israelitas e eles vai dizer o seguinte: olha, nós conseguimos grande vitória. Vai fazer um resumo da história e ele vai falar da seguinte forma: agora vocês vão ver que os povos que estão ao nosso redor ainda, de outros países, eles têm os seus deuses, eles têm os seus senhores, inclusive aqueles que moravam nessa terra que hoje Deus nos deu, ele tinha seus deuses. E eu quero fazer uma proposta para vocês, Israel. Eu quero que vocês analisem bem, capítulo de número 24, versículo de número 15, a parte B do versículo. Ele vai dizer assim, ó: se vocês quiserem escolher os deuses de pedra, os deuses feitos de mármore, feitos de madeira, se vocês quiserem escolher, eles podem escolher, sirvam a ele. Quero que vocês estejam bem conscientes disso. Agora eu te digo, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Diz para mim, é ou não é uma escolha acertada? Diante de todas essas circunstâncias, Josué leva o povo a saber que esse povo, eles herdaram a terra prometida por causa de Deus deu para eles a terra. Foi Deus com o braço forte que fez eles herdarem. Agora eles estavam um pouco caídos, aquela queda para adorar outro Deus, para adorar outros senhores, tinha influência de outros povos. Ele disse: se vocês quiserem, pode, mas eu e a minha casa, nós não nos curvaremos a esses deuses. Nós serviremos ao Deus que fez Israel vencer todas as batalhas. Nesta noite eu quero convidar você. Nesse instante eu quero desafiar você. Nesse momento eu quero que você para imaginar como que está ao seu derredor, como está próximo de você, os que estão caindo,
os que estão chorando nesse instante, muitos que erraram nas suas escolhas. E você vai continuar aí nessa situação que você está? Deus está te chamando nesta noite para fazer como Josué disse. Diga, olha, eu e a minha casa, a partir de hoje, nós serviremos ao Senhor. A partir desse instante, nós nos curvaremos ao Senhor. E o Senhor Deus fará uma grande obra na sua vida. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Amanhã? Não, agora, estou dizendo agora. Onde você estiver, o Senhor Deus pode te alcançar. Da maneira que você tiver. Se você optar em escolher Deus, Deus estará indo em seu encontro nesse instante. Posso dar um exemplo? Vamos lá então. Você pode estar dizendo assim, a minha situação é tão precária, a minha situação é tão difícil, tão terrível, que eu nem sei mais se Deus vai aceitar a minha vida na presença dele. Eu vou dizer aqui um outro exemplo para você que está me assistindo nesse instante, para você meditar. Um homem que já não havia mais solução para a vida dele, mas Deus deu uma oportunidade dele escolher e ele escolheu certo. Quer saber? Vamos lá então. No livro de Lucas, capítulo de número 23, nos versículos propriamente 42, 43, vai contar a história de dois homens. Um ladrão que estava à direita, um ladrão que estava à esquerda de Jesus, que Jesus já estava crucificado. A Bíblia vai dizer que o ladrão da direita observava Jesus, a maneira que Jesus estava agindo diante daquela situação. Por quê? Porque Jesus, calado, sofria todos os problemas, todos os seus revés, mas ele não blasfemava contra aquelas pessoas e nem contra Deus. A Bíblia vai dizer que então o ladrão da esquerda começa a blasfemar contra o Senhor. Vamos ver, você não é aquele que é dito que é o rei dos judeus? Por que você não desce daí, salva você e aproveita, salva-nos também? E Jesus observando tudo aquilo. E aquele outro que estava ali, o ladrão que estava junto com ele, o malfeitor que estava com ele, observando as ações que Jesus estava dizendo. Porque chegou a um certo ponto que Jesus crucificado, Jesus olha para o céu e diz para o Pai, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Foi nesse instante que a Bíblia vai dizer que aquele ladrão da cruz escolhe a sua última oportunidade. Ele olha para o seu amigo e diz assim, nós, muito bem, precisamos estar aqui porque nós merecemos, mas este homem, ele é justo. E ele vira para Jesus e diz assim, mestre, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Esse homem queria apenas que Jesus lembrasse dele. Olha a escolha dele, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, que eu estou reconhecendo a Ti como Senhor. E naquele instante ele ouve uma palavra doce quando Jesus disse, eu não vou lembrar de você, porque hoje mesmo Tu estarás comigo no paraíso. Diga isso para mim, se não é uma escolha certa, se não é uma escolha acertada. E este homem era a última hora da vida dele, era o último dia da vida dele. Ele optou a escolher Jesus. Bom, aí vem aquele questionamento que eu disse anteriormente. Você pode estar pensando, para mim não tem mais solução, para mim não tem mais jeito, para mim eu já estou no fundo do poço, eu já não consigo mais, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho força. Mas Jesus, Ele é o Deus da oportunidade. Aonde você estiver, eu quero que você receba em nome de Jesus força, que você receba graça, que você receba refúgio, que você receba fortaleza, que o Senhor te levante nesse instante e que você possa dizer como esse homem da cruz nos seus últimos momentos, dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor lembre-te de mim. E Ele tem uma palavra para você, que Ele vai lembrar com certeza de você. Você pode estar no fundo do poço. Eu conheço uma pessoa
também na Bíblia que estava no fundo do poço. O filho pródigo que tem sido pregado aqui em vários cultos que são feitos aqui via Facebook, via Instagram, falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo estava no fundo do poço. Abandonou pai, abandonou família, abandonou seus bens, abandonou amigos, e ele foi para uma terra bem distante, para que ninguém enchesse a paciência dele. E ele foi, escolheu estar distante, escolheu a ir para bem longe, mas foi aí que lá distante, todos os bens materiais, todos os recursos que ele tinha, veio a se acabar. Uma escolha mal lá atrás leva ele para distante da sua família, distante do seu pai. Agora ele está ali junto com os porcos, querendo se alimentar com as bolotas que eram servidas para os porcos. E então ele cai em si. No último instante da vida dele, no último momento da vida dele, agora ele olha para si e faz uma retrospectiva do papai que ficou para trás, da casa que ficou para trás. Ele faz uma retrospectiva de como era bom estar naquela casa, do alimento que era servido naquela casa, do carinho que ele tinha lá junto com o pai. Agora ele diz assim, eu vou me levantar. Estou caído, estou prostrado, mas eu vou me levantar e irei correndo ao encontro do meu pai. A Bíblia vai dizer que ele escolhe então a voltar e não prosseguir, porque ele já estava lá no fundo do poço, não tinha mais para onde ele ir. As pessoas já não davam mais comida para ele já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais recurso, todos os bens que ele tinha já tinham sido esgotados. Ele resolve escolher voltar. Seja humilde. Nesta hora é momento de você perder essa razão de você querer insistir no que não está dando certo, insistir naquilo que não está conseguindo fazer você progredir. Seja humilde. Desse instante, volte para si e veja que você precisa da graça do pai que ficou na casa. E aquele rapaz disse, olha, eu não sou nem digno, eu vou pedir para que ele me receba como um empregado. A Bíblia vai dizer que ele volta correndo. A escolha acertada, voltar para casa. A escolha daquele jovem foi muito boa, muito acertada, voltar para casa. E ele volta para casa. E para surpresa dele, quando ele volta para casa, tinha alguém aguardando por ele. Quem? Seu pai. O papai que já havia ali bastante tempo esperando ele voltar. Todos os dias ia e estava diante da sua casa aguardando a volta do filho. O filho que tinha escolhido errado antes. Mas ele dizia, olha, meu filho escolheu errado. A escolha do meu filho foi errada. Mas um dia ele vai acertar na sua escolha. Ele vai cair em si. Bom, e ele volta e quando ele olha de longe, ele vê o pai esperando por ele. Nesta noite, eu quero dizer para você, o pai está aguardando por você. Tem muito tempo que o pai está aguardando por você. E você está passando por dificuldades, sofrendo, você está no fundo do poço, você está tentando ser feliz nessa situação, mas você não vai, porque o lugar seu é a casa do pai. E ele volta correndo e encontra um pai cheio de amor, um pai cheio de compaixão. E a Bíblia diz que o pai corre em direção dele, ele abraça com o pai. Provavelmente ele estava todo barbudo, todo com aquele odor de lavagem, porque servia aos porcos, mexia com porcos. Quem sabe ele estava com aquele cheiro do mundo, com aquele cheiro que as pessoas não gostavam de estar perto dele, mas o pai não importava com aquilo. Por quê? Porque o pai sabia que ele escolheu voltar e agora era momento de mudar aquela situação. E ele volta e o pai já grita rapidamente para os seus empregados, ei, rápidos, prepara o novilho, vamos matar o novilho.
e vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Quer dizer, ele estava morto e escolheu voltar. Nesta volta ele estava revivendo. O novilho representa Jesus e ele já foi morto lá 2000 anos atrás. E ele diz agora para os seus empregados: traga rapidamente para o meu filho. Ele resolveu escolher voltar. Vamos colocar uma aliança no dedo dele. Essa aliança significa uma nova direção de vida, um novo rumo, uma nova direção, uma direção acertada, de uma escolha acertada, uma escolha em que você pode fazer nesse instante, e o Senhor tem uma aliança para colocar nos seus dedos. E ele correu e ainda disse assim: traga uma roupa para o meu filho, porque essa roupa dele está suja, ele precisa ser trocado de roupa, tirar essa roupa suja, de pecado, de mundanismo. E já que ele resolveu voltar, acertou a escolha em voltar, vamos trocar a roupa dele, vamos trocar uma roupa cheirosa, uma roupa limpa, uma roupa de transformação. Alguns comentaristas já disseram, inclusive já li sobre isso, que aquela roupa, ela era uma roupa especial que o pai tinha para ir em festas. Por exemplo, o pai era convidado para ir numa festa, aquela roupa era a roupa especial daquele pai ir naquela festa. Então, toda vez que ele ia numa festa, aquele pai, ele usava aquela melhor roupa. Quer dizer, quando trazem aquela roupa para o filho, o pai estava dizendo: olha, se ele vai vestir essa roupa, a melhor roupa que tem, então, assim como vocês me aceitam, eu quero que você os aceita da mesma maneira. O pai, nesta noite, além de trazer uma aliança para o seu dedo, um anel para o seu dedo, ele quer te dar uma roupa novinha, uma roupa de transformação, uma roupa branca, onde as manchas do pecado, o odor do pecado, não venha mais influenciar na sua vida. Deus quer mudar por completo a sua vida. E por último ele disse: olha, não se esqueça de trazer um sapato novinho para o meu filho. Aqui, esse sapato novo significa a volta para o Evangelho. Viu? Então Josué resolveu escolher servir ao Senhor Deus. O ladrão da cruz resolveu aceitar Jesus como Senhor e a servi-lo. O filho pródigo resolveu escolher retornar para a casa do pai e o pai fazer uma grande obra na vida dele. Eu quero perguntar para você, aonde você estiver, qual é a sua escolha nesta hora? O que você escolhe para a sua vida nesta hora? O que você está planejando para a sua vida nesse instante? Você que conhece a palavra de Deus, que está distanciado, você que conhece a mensagem do Evangelho, está aí no mundo praticando tudo aquilo que não agrada a Deus, o Senhor Deus espera que nesta noite você faça a escolha certa, levantar e vir correndo em direção do Pai, porque Ele ainda está esperando por você. Eu quero que Deus venha abençoar de uma forma toda especial, que venha trazer um refrigério para a vida de cada um de vocês, através dessa palavra, a escolha que vai mudar a sua vida. Eu quero nesse instante fazer um convite para você, aonde você estiver, para você reconciliar com o Senhor. Aonde você estiver, você possa vir correndo, abraçar com esta oportunidade, que é justamente a oportunidade de ser transformado a sua vida. Enquanto você vai pensando aí, nós vamos fazer uma leitura das pessoas que estão conosco, né? Os irmãos que nos estão acompanhando nesse instante, e para que nós possamos aqui fechar também o nosso culto desse domingo. Nós temos a irmã Gislaine Santos, que está nos assistindo, ela de Alto Araguaia, pastor Geraldo Batista e família de Alto Araguaia,
irmã Vanilce de Jesus, irmã Vera Lúcia, Alto Araguaia, irmã Maria Barcelos, também de Alto Araguaia, irmão Emiliano, também de Alto Araguaia, irmão João José e família de Alto Araguaia, presbítero irmão Aldo Cândido e família que está nos assistindo, também o presbítero Severo e família, irmã Maria Pereira, irmão Elinaldo Souza, irmão Hélio Antônio, irmã Elisa Romero, e irmão Daniel Teodoro, de Costa Rica, e aqui segue a relação das pessoas que estão nos assistindo: diácono Edinaldo Bordado e família, evangelista Gonçalo de Jesus e família, irmã Vanúbia Silvia do Chapadão do Céu, presbítero irmão Vanino Franco e família, presbítero pastor Francisco Macedo e família, irmã Gesa Rezende, presbítero Leandro e família, lá de Alto Taquari. Também temos o presbítero irmão Felipe, sua esposa a irmã Rose, a irmã Maiara Gleice. Também temos aqui a irmã Cris Rezende, a irmã cantora Francilene, irmã Luísa Borges, e sem falar também da irmã Tami Nascimentos, de Cubatão, São Paulo, e sem esquecer da irmã Lindeci, de Nova Olímpia. Puxa vida, essas pessoas que estão nos assistindo, nós vamos fazer agora um período de oração e vamos apresentar essas famílias, todos vocês que estão conosco aí, tão distante, mas a presença de Deus está aí na vida de cada um de vocês. Deus pode fazer uma grande obra em nome de Jesus. Nós vamos orar pela irmã Juliana, que está pedindo oração, que está passando muito mal e está com muita dificuldade, e nós vamos orar. Deus vai estar atendendo a nossa oração. Por que eu digo isso? Porque nós fizemos a escolha certa. Qual que é a escolha certa? Está na presença dele, né? Você que está aceitando Jesus como Senhor, reconciliando com Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu quero que você fique firme. Na hora que nós estivermos orando, você vai dizer: Jesus, me dá força, escreve meu nome no livro da vida, transforma a minha vida, para que eu possa sentir esse gozo na minha alma, tá? Em nome de Jesus. Não se esqueça que nós temos os nossos cultos aqui, toda terça-feira, culto de ensino a partir das 8 horas da noite. Nós temos culto também transmitido via Facebook e Instagram, na quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Nós temos também, então, no domingo, e assim continuam os trabalhos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alto Araguaia. Pastor Wilson Santos, pastor presidente da nossa igreja. Aqui está conosco, nesse instante, o irmão presbítero, me ajuda a não lembrar os nomes, porque presbítero irmão Alex, né? E também o cooperador, nosso irmão Igor. Muito bem, vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que venha estender as suas mãos e realizar uma grande obra de cura e libertação na vida de todos vocês. Curva as vossas cabeças onde vocês estiverem, se você puder fechar os vossos olhos. Você não precisa colocar copo de água, não precisa de outras coisas aí, né? Não, você precisa apenas de um algo: fé, que Jesus pode te curar, onde você estiver. Eu te desafio a acreditar, a crer, a escolher, acreditar que Jesus pode te curar. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento. Acreditamos, ó Deus, que a Tua palavra falou poderosamente no coração de todos aqueles que nos ouvem. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio, Senhor, que é poder falar da Tua maravilhosa palavra, poder falar da Tua maravilhosa graça, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro com cada um desses irmãos que estão nos assistindo nesse instante. Cada necessidade, Senhor,
desta família, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa quebrar os impedimentos, que o Senhor possa levantar os que estão caídos, que o Senhor possa reconciliar aqueles que estão te aceitando como Senhor nesse instante, que o Senhor possa trazer para o coração desta pessoa que está nos assistindo, ó Deus, confiança, que o Senhor possa estar restabelecendo na vida de cada um desses que está nos ouvindo, Senhor, a paz, a tranquilidade. Dá uma noite de paz, Senhor, que o dia de amanhã possa ser um dia de bênção, um dia de vitória, que o Senhor possa quebrar todas as barreiras e que o Senhor possa trazer, ó Deus, para o coração de cada uma dessas pessoas um avivamento espiritual e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu quero agora, Senhor, orar por essa pessoa que está enferma, que o Senhor possa cobrir com as tuas mãos e ir agora aonde essa enfermidade está, assim como o Senhor fez, ó Jesus, com a vida daquele servo, do centurião, que ele pediu apenas que o Senhor dissesse uma palavra e o seu servo estava sendo curado naquele instante. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, aonde tiver uma pessoa enferma nesse instante, diga apenas uma palavra, Jesus. Fala apenas uma palavra e a tua serva e o teu servo será curado. Em nome de Jesus, receba cura, receba vitória em nome de Jesus. Bom, eu tenho um pedido para que possamos louvar um hino antes de nós encerrarmos aqui. E eu quero convidar você para que nós possamos abrir a nossa harpa e que a gente possa cultuar o nome do Senhor com mais um hino em o nome de Jesus. Deixa eu achar aqui o hino para nós louvarmos ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 225. Nós vamos cantar a primeira estrofe, o coro, e depois nós vamos cantar a quarta estrofe e o coro, para nós darmos a bênção apostólica e nós irmos para os nossos lares. Vocês que estão nos vossos lares, permaneçam em casa até a última palavra, né? Em quarentena. Então vamos lá. Ser valente, 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheios do Consolador, ser valente. Precisamos ser valente nesses últimos momentos da igreja aqui na face da terra. São muitos os levantes, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Então é lícito que venham os levantes, é lícito que venham as guerras, tribulações, venham as dificuldades, mas nós temos uma garantia: Jesus está conosco e nós não vamos perder, nós não vamos errar, nós vamos continuar caminhando para o alvo que é Jesus. Nós estamos tendo o comunicado, nós estamos tendo oração no templo todos os dias, das 19 horas às 19h45. Estamos obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde. E veja bem, quando chegar no templo, faça sua higienização e obedeça espaçamento de 2 metros. Então, todos os dias nós estamos tendo oração. E não, você pode vir com sua família
para oração, né? E estamos terminando por aqui. Eu quero dar a bênção apostólica para vocês que nos assistem nesse instante. Coloca as suas mãos estendidas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Juntos vamos dizer amém. Deus abençoe a todos. Amém.